Deus está aqui. Você que nos visita, quero louvar a Deus. A convite da nossa amada irmã Suzy, né? Ela na salinha, ela. Vocês são muito bem-vindos a essa casa. Não fique com medo. Você vier no dia onde alguns militares estão emocionados demais. Amém? Filipenses capítulo 3. Eita, remanescente boa, que está protegido policial para todo lado. Graças a Deus. Quem encontrou, diz: achei o tesouro. Quem não encontrou, diz: está à procura desse tesouro. Nós vamos ler 3 versículos. E pode deixar aberto em Filipenses capítulo 3. O verso de número 7, 8 e 9. Eu tenho a palavra de Deus para você nessa noite. Amém? Diz assim: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justo. Amém? Glória a Deus. Eu vou pregar em cima do tema: não busque poder, mas sim autoridade. Como é o tema? Não busque poder, mas sim autoridade. Por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo algo maravilhoso. Deus tem derramado maravilhas, bênçãos na nossa vida, direções. Mas o que isso tem gerado em nós? O que isso tem melhorado em mim e em você diariamente? A nossa performance melhorou, mas a busca por Deus melhorou. Porque nós conhecemos a Bíblia, nós temos materiais, nós estamos ouvindo algo maravilhoso nos domingos, nas quarta-feira, como foi a pregação da irmã Mara no domingo passado. Nós temos compartilhado nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. O conhecimento está na palma da nossa mão e nós temos desfrutado. Mas eu pergunto: o que isso realmente tem gerado em nós? Por que eu digo isso? A igreja está crescendo, os ministérios estão sendo formados, a igreja está tomando forma. E o que tem gerado em nós? Ou nós estamos só fazendo serviço? Porque não adianta nós melhorarmos o serviço e nós não melhorarmos a nossa busca por Deus. Porque não é o serviço que nos aprova. Jesus deixa claro nas Escrituras, irmãos, que não é o que eu faço para Ele, mas é o que me torno e sou nele. Porque você já viu pessoa de renome, você já viu pessoa pregar bem, cantar muito bem, você já viu pessoas famosas, mas quando sai de dentro de uma igreja, não parece aquela pessoa que estava dentro da igreja. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ele falou: já me gloriei desse poder, eu já tive esse poder. Eu aprendi aos pés do Dr. Gamaliel, eu sou fariseu, eu tinha o sinédrio do meu lado,
eu tinha todas as autoridades, eu tinha todo o conhecimento aos meus pés, eu era um cara inteligente, ninguém se comparava a mim. Mas Paulo disse que considerou tudo como esterco, perda, diante do poder e da graça de Cristo. É como se fosse um homem mais inteligente, irmão, do planeta Terra da época, principalmente envolvendo religiões. E Paulo não sabia só da lei de Deus, não. Ele sabia da ciência, sabia das coisas. É do tanto que no final da vida dele ele falou: traga os meus livros. A capa manda Marcos Fim e os meus livros de filosofia, enfim. Olha o que ele diz no verso 5 aí, ó. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Ele olha, sou igual aos fariseus, eu tenho direito, eu fiz certinho, como a religião pedia. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Eu era membro dos fariseus, eu era extremamente obediente. Irmãos, ele seguia a risca 613 leis, ele seguia certinho. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quando a justiça cumpria a lei com todo rigor. Eu pensava que essas coisas eram valiosas para mim. Nós estamos ouvindo um cara que era venerado, ele só era valioso para mim. Eu achava, mas agora considero insignificante por causa de Cristo. Volto a perguntar: o que tem melhorado em nós na caminhada com Cristo? Ele está dizendo: tudo que eu busquei, que eu vivi, não faz sentido. Nós estamos ouvindo de um homem que escreveu 70% do Novo Testamento. Um homem que preso, ele discipulou a igreja, ele ensinava a igreja. Um homem que era requisitado naquela época. E ele está dizendo que tudo isso que ele tinha, meus irmãos, não se compara com a graça de Deus. Ele está dizendo que a nossa busca tem que ser constante. Tem que ser algo, irmãos, do coração. Porque o que vai nos garantir não é o serviço, mas é quanto nós conhecemos a Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Nós estamos num tempo delicado onde as pessoas estão pegando Deus, colocando numa maca e vamos estudar a anatomia de Deus. Aí fica na superficialidade, só na teoria, mas na hora de provar, pulam fora. Essa carta de Paulo a Filipe, a igreja de Filipos, a carta da alegria, a última carta que ele escreveu. E você vai pegar os 4 capítulos dizendo: alegrai-vos no Senhor. Pois eu digo a vocês, alegrai-vos no Senhor. Ele está amarrado, sentenciado, preso, mas ele disse: alegrai no Senhor. O sentido está no Senhor. Daqui uma semana ele morreria decapitado. Ele está dizendo: alegrai-vos no Senhor. Paulo, ele nos dá aqui, nesse capítulo 3 conselhos. Cuidado com os falsos obreiros. Ele está dizendo que vai ter os falsos obreiros. Cuidado com os cães. E cuidado com a falsa circuncisão. Os falsos obreiros, irmãos, que têm interesse egoísta, mentirosos. A verdadeira circuncisão não é a que eu sigo só aqui fora, mas é a que corta aqui dentro, onde eu estabeleço a lei de Deus dentro de mim. E os cães assusta, porque se a gente for para Apocalipse 54, Isaías vai dizer que os cães são pastores, irmãos, ambiciosos, que jamais se sacia. Paulo está dizendo para nós termos cuidado. Ele está falando para crente: ó, cuidado com os crentes dos últimos dias. Não é para fora,
não é para o pecador. E ele diz para nós como nós vamos discernir, como nós vamos vencer esses falsos, com uma busca constante, com conhecer a Deus constante. Paulo está dizendo: eu vou contar uma história para vocês. Eu poderia ficar na glória da carne, eu poderia me exaltar porque sou fariseu, porque eu fui preparado, mas ele diz que tudo isso não faz sentido para mim. Ele fala que lucro para mim é conhecer e alcançar a Cristo. Ele disse que para me alcançar isso eu tive que deixar tudo para trás. O que tem tomado, irmãos, a prioridade do Senhor na nossa vida? Nós estamos vivendo um tempo de muitas distrações, irmãos, que parece que não faz sentido. E Satanás, ele tem tirado a autoridade e o poder que nós temos como igreja. A igreja da última hora é onde vai entender que existe autoridade em Cristo Jesus. Se você abrir em Efésios 3, ele vai dizer que ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Aí ele continua o verso 4, que diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Para eu e você sair da fila de pedinte para entrar na fila do propósito. Que tudo, irmãos, ele já deu, já está consumado, é artigo definido, irmão, não tem o que fazer, ele já venceu na cruz do Calvário. Quando nós relembramos aqui o sacrifício de Cristo, é porque ele já venceu por nós. Mas nós queremos ficar só nas filas da bênção. E nós se frustramos com Deus, porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Nessa noite, meu irmão, quero que você saia daqui, jovem, homem e mulher, entendendo que há uma autoridade em mim e em você que crê em Cristo Jesus de verdade. Basta saber se nós estamos na fila do pedinte ou do propósito. Gálatas 4 vai dizer que se o herdeiro for menino, uma criancinha, nada difere de um escravo, ainda que ele seja dono de tudo. E só quem fica só pedindo, vou para a igreja só para me ser abençoado, eu preciso receber algo de Deus. Não que isso é errado, irmãos, mas isso não é prioridade. A prioridade é buscar a Deus. Nós ainda somos meninos na fé. É isso que Paulo está falando para nós nesse texto, irmãos. E o diabo, ele tem tentado nos tirar, irmãos. A pior coisa que tem é pessoas ter poder sem autoridade. A pior coisa que tem é uma pessoa ter poder, mas não ter autoridade. Satanás tinha poder e autoridade no céu, mas quando ele pecou, ele perdeu a autoridade e ficou só com o poder. Só que ele não tem poder para exercer para aqueles que têm autoridade. Sabe para quem foi aquela autoridade? Para mim e para você, para o homem. Lá em Gênesis ele diz: dominai sobre toda a terra, sobre toda criatura. E Satanás, vendo isso, ele quis arrancar a autoridade do ser humano. E ele tentou Eva, e ele tenta com 3 tentações que nós vamos tentar diariamente, assim como Jesus. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Porque se ele nos vencer desses 3, ou um desses fatores, nós perdemos a autoridade de Cristo Jesus. Com Jesus foi do mesmo jeito. Ele tentou as 3 etapas da vida do ser humano, que dá autoridade nas regiões celestiais. Com Jesus na provisão, com Jesus no poder para ele se jogar do pináculo
e a soberba da vida, onde ele disse que eu te dava todos os reinos do mundo, se você me adorar. Por que o diabo faz isso, irmão? Por que nessa noite eu quero falar sobre isso com você, sobre autoridade? Eu quero que você saia daqui entendendo, compreendendo, que você em Cristo Jesus existe uma autoridade, irmão, sobrenatural, sobre a minha vida e a sua vida, que está ligado à obediência e à adoração. A obediência, a adoração e a renúncia. Quanto mais eu e você renuncia o nosso eu, obedece a palavra de Deus e adora o Senhor, não tem inferno no mundo, capeta do mundo, que fique de pé diante de nós. Eu quero que você acredite nessa palavra de verdade, irmão. Que quando você para ler a Bíblia, quando você para orar, jovem, você não está jogando palavra para o vento, você senta, você coloca as suas dificuldades, você tem que liberar palavras de cura, de libertação, de adoração. Senhor, me ajude a vencer esse pecado. Senhor, me ajude a crescer em Ti. Senhor, me ajude a guardar a minha salvação. Senhor, libera sobre a minha casa, sobre a vida dos meus pais, sobre a vida dos meus filhos. Nós temos que liberar a palavra, irmãos, porque existe uma autoridade em nós. Mas muitas vezes nós não acreditamos. Tiago 4 vai dizer que se nós ficar firmados na palavra, o diabo ele fugirá de mim e de você, assim como ele fugiu diante de Jesus, porque Jesus tinha a autoridade. E o diabo quer roubar essa autoridade de mim e de você. Porque se nós temos essa autoridade, automaticamente o poder de Deus vai fluir através de nós e vai alcançar alvos inalcançáveis, irmãos. Você percebeu que antes de Jesus ninguém expulsava o demônio? Mas quando Jesus veio, passou a expulsar demônio. E essa autoridade ele deixou para a igreja. Essa unção ele deixou para mim e para você. Nós temos que ser uma igreja, irmãos, que não se exibe nas redes sociais, mas queremos manifestar nas regiões celestiais. É tempo, irmãos, da igreja de Jesus buscar Deus como nunca antes. Nós ouvimos o testemunho da irmã Milena aqui, porque no momento do vale, irmãos, é difícil mesmo. No momento da dor, nós não queremos mais acreditar, nós não temos força, nós não temos, irmãos, capacidade. Mas eu quero que você saia dessa noite entendendo que há uma autoridade dentro de você. O Espírito Santo, irmãos, habita dentro de você. E que se você renunciar ao seu eu, renunciar ao pecado, você adorar o Senhor e você entrar na obediência, irmãos, você vai estender as mãos nos hospitais. Senhor, cura esse povo. Senhor, você vai estender sobre os colégios. Senhor, ajuda os professores. Trabalha no psicológico dele. Você vai abençoar a sua casa. Ó, Satanás, tu não tem vez aqui. A minha casa é tua, a minha família é tua, os meus filhos são teus, porque existe uma autoridade, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Eu tinha tudo, esse poder. O Sinédrio estava comigo. Eu tinha dinheiro, eu tinha inteligência, eu tinha tudo isso. Mas eu não tinha autoridade. É isso que Paulo está falando para mim e para você, meu irmão. Para entrarmos num ambiente em Deus. Eu quero desafiar você nessa noite a sair daqui, irmãos. Você quer passar mais tempo com Deus. Porque Paulo diz que considera tudo como perda. Deus, irmão, quer que a gente queira de verdade buscar Ele. Era como eu antigamente, com a minha esposa. Eu ia para o supermercado porque tinha que ir, meus irmãos, mas não queria não. Ia amarrado. Obrigado, porque tinha que ir. Para não descer direto para a Cidelândia. Eu marchava rumo. Mas eu ia. Mas passou o tempo, quando minha mentalidade mudou e eu me converti, eu passei a ter prazer, irmãos, de ir no supermercado com a minha esposa. Deus não quer, irmãos, que nós venhamos buscar apenas Ele.
mas sim que tenha um desejo sobre nós. Deus não quer que a gente venha buscar apenas com segundas intenções para entrar na fila da bênção, porque senão será igual sexo, irmãos, igual fazer sexo, ter um relacionamento. Você faz por amor ou apenas por prazer? Nós buscamos a Deus porque amamos, ou só por prazer, porque eu me sinto bem, porque tem uma bênção para mim? Vocês sabem por que muitas vezes nós não temos vontade de ler a Bíblia, de orar e de estar com Deus, irmãos? Porque nós temos colocado outras prioridades na frente. Aí não tem como gostar mesmo. Não tem como ter essa autoridade. E Paulo diz: eu deixei de priorizar isso para priorizar a Cristo. Existem momentos, irmãos, realmente que não tem vontade de orar, nem de ler Bíblia. Como a nossa amada disse aqui, irmã Milena, existe momento que a gente está mesmo, irmãos, na marra, na graça, irmãos, mas depois de 3 minutos na presença, a graça de Deus invade eu e você, o nosso coração. Tem dias, irmãos, que eu não quero nem me levantar da cama, mas quando eu começo a ler a Bíblia, fazer o meu devocional, quando eu começo a orar, irmãos, gera um gozo dentro de mim. Os problemas, a dificuldade estão lá. Eu começo a orar por coisas que eu nem imagino, irmãos, que eu nunca pensei. Interceder por nações, interceder por líderes. Eu começo a orar por pessoas do Ouro Verde. Como eu disse para vocês, irmãos, eu passei 3 meses já orando por esse bairro. Senhor, abençoe, Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando chega um homem ou uma mulher de Deus, um jovem que tem autoridade, onde ele pisa, o negócio tem que ser transformado. O negócio tem que mudar, irmãos. Aonde a luz chega, irmãos, as trevas têm que pegar o B. Essa autoridade está para nós da última hora, irmãos. Essa autoridade está para mim e para você, irmãos. Eu sonho com esse dia, irmãos, que nós vamos pegar o ônibus, que nós vamos sentar com o pessoal, irmãos, e as pessoas elas vão tremer, vão pedir chorar. Tu é crente, estou passando por isso. Deus vai enviar as pessoas para você começar a orar. Amém. As suas mãos é abençoado, irmão. Irmão, o privilégio de a gente alimentar o faminto é nosso, não é da prefeitura. Tem que ser um privilégio nosso, irmãos. O privilégio, irmãos, eu não aceito de um médico curar. Quem que tem que curar é a igreja. Estender as mãos, quem vai curar é a igreja, irmãos. Porque existe uma autoridade, mas para isso nós temos que renunciar todos os dias ao nosso eu. Nós temos que adorar, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que se entregar de verdade, irmãos. Eu sonho com um dia os jovens vão estar na escola, vai bater o sinal do recreio, eles vão sentar, vão pegar a Bíblia. Quando eles se espantarem, irmãos, em 3 quartos, adorando a Jesus, a ansiedade indo embora, o medo, o desespero. Sabe por quê, irmãos? Porque está dentro de você um homem que já viveu isso, um semi-analfabeto, que começou só a ler a Bíblia, quis mudar. Uma palavra de 5 minutos, e houve um quebrantamento diante de muitos homens. Por onde passei, homens, irmãos, que tinha amante mais de 10 anos, largou, que bebia, deixou a bebida, irmãos. Porque onde um justo, irmãos, um homem que tem autoridade, uma mulher que tem unção de pisar, vai mudar, irmãos. Amém. Porque ele quando vem vai mudar, vai ser alcançado. Porque aqui tem justo, homens e mulheres de autoridade, que vai estender a mão no seu quarto. Senhor, eu abençoo. Eu abençoo aquele colégio, eu abençoo aqueles jovens, Senhor, que estão no mundo errado, no negócio de facção, que estão no mundo da droga. Senhor, liberte aquele povo. Senhor, eu quero orar, Senhor, para aqueles bares ser fechados, e aqueles homens arrumar desemprego para sustentar a família deles. Senhor, libera essa palavra. Irmão, é tempo de eu e você, que somos a imagem e semelhança de Deus. Ele diz, ele criou tudo pelo poder da palavra. Provérbios 8:21 diz que o poder da morte e da vida está nos lábios. Eu e você temos que liberar a palavra de vida. Libera a palavra de vida sobre tua casa, sobre teus filhos, sobre teus primos, teus parentes longe desviados, aquele que está drogado, aquele que está preso. Senhor, abençoe, Senhor. Faz ele te conhecer, faz ele ter um encontro contigo, faz ele te amar, Deus. O mundo só tem voz onde a igreja se cala. O mundo só tem voz onde a igreja se cala. Paulo ganhou a Ásia inteira, um homem de pé. Ele ganhou o continente inteiro, porque ele entendeu que existe uma autoridade.
E não é só para ele, irmãos. Mas muitas vezes nós estamos buscando o poder. A igreja de Jesus muitas vezes só quer o poder. Tem perdido a sensibilidade do Espírito. Irmão, Deus tem me incomodado mais. Eu estou com essa palavra faz tempo no meu coração, irmão, sobre a autoridade. Saia da fila da bênção. Saia da fila só de pedir. Manifeste a autoridade que está no seu coração. Você vai chegar no seu trabalho e chegou o reino de Deus. E as pessoas vão perguntar: onde? Cadê? Eis aqui. Lucas 17:20. O reino de Deus habita dentro de você. Você vai manifestar. Você vai declarar palavra de cura, de libertação, de transformação. O evangelho puro e verdadeiro. Quando João Batista chegou, é chegado o reino de Deus no deserto. E as pessoas iam atrás dele. Ele falava assim: vem cá, minhas ovelhinhas. Vem ser batizado. Minhas bichinhas. Vocês são preciosas. É assim que ele falava? Sabe o que ele falava? Arrependei-vos, raça de víboras, suas caninanas, povo pecador. Quem induziu fugir da lei vindoura de Cristo? E o povo: o que fazemos para ser curado? O que fazemos para conhecer esse reino dos céus? O que fazemos para conhecer esse Cristo? O soldado perguntava: o que é que eu faço? E ele dizia: não abuse do poder da autoridade que você tem. O cobrador de impostos chegava: o que é que eu faço? Não cobre além do que é pedido. Aqui ele está falando sobre autoridade. Meus irmãos, eu fico analisando um homem e uma mulher de Deus que se posiciona. Talvez você vai falar assim: pastor, eu já fui assim fervoroso, eu já queimei com Jesus, eu já fui incendiado, eu já fiz coisas. Eu estou frio. É porque você tem que se arrepender do seu pecado. Mas eu não pequei, pastor. Pecou. Lembra que Jesus disse em Efésios, em Apocalipse 2, sobre a igreja de Éfeso? Deixaste o teu primeiro amor. Arrependa-te e volte em busca desse primeiro amor. Toda pessoa que precisa de arrependimento, irmãos, é porque pecou. Toda pessoa que precisa de arrependimento é porque pecou. Porque deixou o amor esfriar. O que tem nos esfriado, irmãos? O que tem sido mais importante do que buscar Deus? Que a gente tem conseguido mais como lucro. O que te esfriou? O que te fez deixar o amor por Deus? O que você tem priorizado? Não é tempo mais de priorizar as coisas dessa terra, irmãos. Não dá mais tempo, irmão. Jesus está voltando. É só crises, ansiedade, vazio, desespero sem Cristo. Às vezes, irmãos, nós trabalhamos para o Senhor, mas nós não amamos. Nós não buscamos. Nós temos que entender que o propósito da redenção, Jesus morreu, irmão. Não foi só para nos salvar, não. Foi para nós adorarmos. Se fosse só para salvar, quando você levantasse a mão aqui, Jesus já lhe matava para recolher ele para a eternidade. Não podemos viver com a fé dos outros, irmãos. Nós temos que ter a nossa própria fé. Eu não estou dizendo, irmãos, muitas vezes tem que vir para a igreja para orar pela família, pedir um milagre. Mas isso não é prioridade. A prioridade tem que ser: eu vou para te cultuar. Se eu vou te buscar em casa do Senhor, mover a minha vida, para me ter um relacionamento íntimo contigo. Nós temos que ter convicções, irmãos. A palavra de Deus, irmãos, não é um livro qualquer. A autoridade que nós temos em Cristo Jesus é isso aqui. São as Escrituras. Não tem outra. A autoridade que eu e você precisamos é essa aqui. O que você tem priorizado que é mais importante do que buscar o Senhor?
que te esfriou? O que você priorizou? Jesus tem chamado essa igreja para exercer essa autoridade que o Satanás quer te tirar. Ele deu poder, mas não tem autoridade. Você tem autoridade. Automaticamente o poder de Deus vai fluir. Deus está chamando eu e você para andarmos em autoridade. Acredite nessa palavra, irmão. Sai daqui. Eu não vou ser mais pedinte. Eu vou ser um homem e uma mulher de autoridade. Que vou começar a estender as mãos e as coisas vão começar a acontecer. Mas para isso tem que ter obediência e renúncia. A autoridade vem para você. E aí, meu irmão, você vai perceber que onde você chegar, as coisas vão começar a mudar. Vai começar a ser transformado. Porque o Espírito Santo vai ter facilidade de habitar. Porque existe um jovem, existe um homem, uma mulher que tem autoridade. E quando Satanás vai olhar para ele, ele vai capar o gato, como disse o Momarense. Amém? Mas para isso a gente tem que ter o Espírito. Feche os olhos, irmãos, em nome de Jesus. Essa breve reflexão, irmãos, eu quero que você entenda que nós somos chamados para ser mais semelhança de Deus. Essa autoridade só é possível, irmãos, quando a gente dá o primeiro passo. Efésios 1:13 vai dizer que aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador é selado pelo Espírito. Você que nunca entregou a vida a Jesus, ou você que está afastado dos caminhos dele, Deus quer reconciliar você aqui nessa noite. Ele lhe trouxe aqui, ele lhe convidou para que você possa vir andar em autoridade. Como a irmã Milena disse aqui, que estava com um sentimento profundo, desanimador, aflita, parece que olhava por um fundo do túnel e não tinha uma luz no final. Mas o Espírito Santo que habita nela, que nunca abandonou, resgatou ela, e ela nos abençoou e tem continuado abençoando vidas. Esse mesmo Espírito quer fazer com você, meu irmão, com você, minha irmã. Alguém quer entregar a vida a Jesus nessa noite? Quer receber essa autoridade? Ou que queira se reconciliar com Jesus? Não tenha vergonha, meu irmão. Não tenha vergonha, minha irmã. Se essa palavra falou com você, se os louvores falou com você, se hoje o culto falou com você, meu irmão, vem aqui na frente, nós queremos orar, nós queremos liberar essa palavra de autoridade e unção sobre a sua vida. Pastor, mas lá em casa o povo bebe, o povo usa droga, o povo vai não sei o que, meu irmão. A maldição é quebrada quando uma pessoa entrega a vida a Jesus. Você vai ser a luz, você vai ser o instrumento de Deus na sua casa. Amém. Alguém nessa noite, irmão, que queira se reconciliar, que queira entregar a vida a Jesus, quero orar muito por você. Alguém nessa noite? Glória a Deus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Não se esqueça que no final nós vamos entregar o devocional do Sermão do Monte. E nós temos uma lista para quem pode ajudar no evento das crianças. Amém? Nos procure no final, em nome de Jesus. Saiu já o resultado aí do apuramento. Deixa. Você tem um pedido que quer colocar diante de Deus durante essa semana? Levante a mão com fé, meu irmão. Pai, essas mãos estendidas simbolizam um pedido. O Senhor sabe, Senhor, o que os teus filhos estão pedindo para essa semana. Nós queremos, meu Pai, liberar uma palavra da autoridade que o Senhor falou conosco. Nós queremos te pedir em nome de Jesus
Que o Senhor, meu Pai, alcance o nosso pedido dessa semana. Que o Senhor possa vir fazer essa causa, Senhor. Essa situação, Senhor. Nós levantamos um clamor, o teu povo com fé, Senhor. Pede diante da tua presença. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Conceda, Senhor, dê uma semana abençoada, transformada e cheia de autoridade e unção, Pai. Amém. Abençoe a semana dos teus filhos. Assim nós oramos, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor do nosso Pai e a graça do nosso Salvador e Rei Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém e amém.